Bem, pessoal, o negócio é o seguinte. Eu vou dar continuidade só para levantar um conteúdo. Voltando a falar, eu estou com um problema técnico interno e aí eu acho que a única solução de fato é comprar outra coisa, que eu já tentei arrumar o outro notebook algumas vezes. E nisso, esse problema técnico, ele se impossibilita de eu fazer como eu estava fazendo para agora, né? Bem, primeira coisa, a gente falou sobre a proximidade. Isso aqui é uma continuação, tá? A proximidade dos ângulos maiores, desses ângulos do meio do céu, fundo do céu, descendente. Lembrando, o ascendente sou eu, o descendente é o outro, o fundo do céu são nossas raízes, o meio do céu é nossa carreira, nosso trabalho. Quando você vai olhar o mapa, você tem várias camadas de observação. Então a primeira, eu só estou dando foco nesse assunto de casas angulares, nas cúspides das casas angulares, depois os regentes e alguns exemplos. Como eu falei, eu já fiz várias vezes essa gravação, mas pelo menos eu vou deixar no YouTube em pedaços, tá? Que nem consegui editar, não sei porque eu estou tentando vir aqui no o material que eu edito também não está dando, então eu acho que de alguma forma eu vou conseguir passar para vocês. Fiquei baixando programas ontem até conseguir. Então é o seguinte, preste atenção por favor. Não, nesse exemplo, nesse horário que eu coloquei, não tem, na outra gravação também, não tem nenhuma casa, perdão, não tem nenhum planeta encostado na cúspide. Aqui, ó. Nenhum planeta encostado na cúspide. Ao mesmo tempo, a casa angular, ela é inteira. Então ela é tudo isso aqui, ó. Então a gente vai ter que ter uma certa distinção entre ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, com ascendente com primeira casa. O ascendente forma a primeira casa. O ascendente dá início à primeira casa. O fundo do céu, ele dá início à quarta casa. O descendente, ele dá início à sétima casa. O descendente é a cúspide da sétima casa e também é a cúspide que separa a sexta com a sétima. O meio do céu é a cúspide que separa a nona com a décima. Mas o meio do céu é o que inicia a décima. Então, aqui, nesse exemplo todo, aqui nesse exemplo que eu peguei, aqui um horário qualquer, tá? Vocês vão ver que eu ainda vou mudar. A Lua e Netuno estão na décima casa. Ou seja, desse mapa inteiro, os únicos planetas que estão numa casa angular é a Lua e Netuno. São os únicos dois. A gente tem Urano na 12, Mercúrio e Vênus na 6, mas eles não estão nem na 7, nem na 1. Estão próximos. O Plutão está na 9, tá vendo? Mas não está próximo ao meio do céu. Então, essa visão, eu acho que é importantíssima a gente ter, porque a gente vai começar a ter uma certa referência do posicionamento e do peso que a gente vai atribuir para cada planeta, dependendo do local que ele tiver. Então, me dá vontade até de mudar aqui, mas ainda não vou mudar não. Então a gente tem Lua como planeta mais alto, ó, Lua como planeta mais alto. A gente tem Sol, né? Sol. Aqui. Então,
essa é uma forma. A segunda forma são os regentes. Qual o regente do ascendente, se ele é touro? É o Vênus. Então a gente vem aqui no início de Escorpião. Exatamente aqui houve uma inversão de vespertino matutino ano passado, quando Vênus fez conjunção com o Sol, mais ou menos onde vai ser hoje e amanhã, né? Também não vou desviar o assunto, né? Aqui, ó. Mas só para vocês lembrarem que cada grau ele é vivo, ele tem uma história. Isso que é importante, né? Não é só o mapa da pessoa que coincide com o ascendente da pessoa, que coincide com o Marte da outra pessoa. É mais que isso. Tem uma história por trás, né? O Vênus é o planeta regente do ascendente. Ok. Os exemplos que eu dei antes ficaram tão legais que dá até preguiça de fazer de novo aqui, ó. O fundo do céu, o regente é o Sol. O fundo do céu, o regente é o Sol. O descendente, em Escorpião, o regente, ele tanto é Marte quanto Plutão. Não é só uma linha de pensamento. O Marte sempre vai ser um dos regentes de Escorpião. E o Plutão também é um regente de Escorpião. Então nessa hora você vai ver os dois. É importante você saber que você vai ver os dois. Tá? Você vê que nenhum está colocado numa casa angular. Vai para o meio do céu. No meio do céu é a mesma coisa que de Escorpião. A gente vai ter dois regentes, porque está em Aquário. A gente vai ter Saturno e Urano. Ó. Saturno e Urano. Bem, aqui a gente já pode começar a falar alguma coisa diferente. Para interpretação. O que a gente vai falar? Quem são os planetas fortes dessa história? Ó. Aqui, ó. Regente do ascendente, Vênus. Tá lá. Regente do fundo do céu, Sol. Tá aqui. Até aí tudo bem. Agora, olha que interessante. O regente do descendente é muito forte nesse mapa aqui. Mas por que é forte? Por dois motivos. Vamos começar pelo mais simples. O regente do meio do céu, um deles é Saturno. E Saturno e Plutão estão muito próximos, quase que em conjunção exata. Quase conjunção. Estão numa aproximação. Né? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então a gente sabe que o regente da sete, um deles que é o Plutão, e o regente do meio do céu, um deles que é Saturno, estão em conjunção e estão cada vez mais buscando chegar mais próximos. Eles estão aquela reta final de encontro que vai ocorrer agora, em janeiro. Então a gente pode falar que o assunto vinculado ao descendente, ou seja, o assunto vinculado ao esposo, ao cônjuge, o assunto vinculado a alguma coisa exposta, o assunto vinculado à carreira, o assunto vinculado um pouco mais forte, está vinculado a esse regente do casamento também. Ou seja, aqui a gente fala, esse é da 7, perdão, esse aqui, o Saturno, é da 10 e o Plutão é da 7. Eles estão juntos. Não tem a ver com a cúspide, mas eles estão juntos. Então eles estão mais ativos do que outra coisa. E tem mais um outro detalhe aqui no regente da sétima casa. Lembrem, qual é o regente de Escorpião? É Marte ou Plutão. O Marte está a 3 graus e 44, colado com a parte do espírito ou roda da fortuna. Depende também muito das linhagens. Mas essa parte aqui, ó, esse cálculo
feito entre Sol, ascendente e Lua, está colado. Você vê que não está mais próximo do Sol, está mais próximo de Marte. E aqui você pode considerar como se fosse um corpo, como se fosse um ascendente. Então, reiterando a força da sétima casa e do meio do céu. Se você parar para olhar esse mapa, que eu inventei aqui andando assim, né, na outra gravação, já fiz vários, né, e pelo menos eu acho que vai dar para sobrar alguns para passar para vocês, né. O ascendente e o fundo do céu são bacaninhas, mas são mais fracos. O descendente e o meio do céu estão mais proeminentes nessa leitura. Volto a falar. Há uma conjunção do regente da 7 com o regente da 10, que é esses dois aqui. Interessante, né? Fora isso, fora isso, o regente da 7 está encostado aqui, nessa parte da fortuna ou parte do espírito, que é considerado como se fosse um ascendente. Então, se a gente fosse dar um pouco mais escrevendo, só que você põe mais pressão na mão, aí você vê a importância do detalhe para onde você está olhando. Vou fazer um resumo rápido do que eu já falei. A gente vai dar atenção para os angulares, que são as casas angulares, a primeira, a quarta, a sétima e a 10ª. Sendo que existe a cúspide de cada um desses angulares, ou seja, o ascendente, o descendente, o fundo do céu e o meio do céu. Nesse exemplo não tem ninguém tocando aqui. 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 Então, para quem olha com os olhos mais simples, fala, nossa, não tem nada aí, né? Vamos falar do Sol na 5, vamos falar do Urano na 12. Olha, o Quirón na 11, vai falando disso, né? O Nó do Norte na 2. Só que, se você for por aí, você vai ver o que todos veem. Mas vocês não estão vendo a potência. E a potência a gente vai ver de várias formas. Tem muitos detalhes de potência. Então a gente pegou os regentes, viu que o regente tradicional de Escorpião está encostado com a parte da fortuna, para o espírito, no caso, que é para a noite, né? Mas está fortíssimo aqui. A gente vê que o regente do meio do céu e o regente moderno de Escorpião estão quase em conjunção, estão se aproximando. Então tem algum assunto vinculado à decisão e relacionamento. Depois a gente vai ter uma outra forma de falar. Fora que eu não estou dando agora, por exemplo, a dignidade de cada planeta, né? Vênus, ele é regente de Touro, então ele está em exílio, em Escorpião. Netuno está em casa, ó. Netuno está a domicílio. Júpiter também, ó, está a domicílio. Eles ainda têm quadratura. Saturno está a domicílio. Olha quanta coisa está a domicílio. Saturno está em casa, que é de Capricórnio. Júpiter está em casa, que é de Sagitário. Netuno está em casa, que é de Peixes. E a gente vê que Marte não está em casa, né?
Ele está até fraco, né? Ele está em exílio aqui. E assim por diante, tá? Essa é uma outra forma de ver, a gente vai trabalhar isso também. Mais exemplos de cúspides e casas angulares. A gente tem um único planeta, os únicos planetas que estão na casa angular é a Lua e Netuno, só. Nada na 7, nada na 1, nada na 4, somente Lua, mas não está vinculado ao meio do céu. Ok? Vamos andar um pouquinho? Vamos andar aqui um pouquinho, ó. Opa! Olha o que já mudou. O que mudou? Ó. Ascendente Vênus, o regente. Não mudou nada. Fundo do céu em Leão, Sol, o regente. Não mudou nada. Igual outro exemplo. Regente tradicional do descendente já está se distanciando. Tá vendo? Já está se distanciando, já está 7 graus, 6 graus e pouco do Marte. Então esse aqui, ó, é um momento que tanto o Sol está meio próximo a essa parte, aqui essa parte, vou colocar como parte do espírito, né, aqui, e ao mesmo tempo o Marte também está. É como se o corpo, o segundo ascendente, estivesse entre Marte e Sol. Então aqui a gente já começa a falar sobre a família, a estrutura familiar, vinculada a essa parte do espírito, né? E o Marte, que é o regente da 7, já próximo. Olha aqui, ó. Se andar um pouquinho, isso aqui vai se aproximar do Sol. E aí o Marte fica mais fraco. A Lua já está ficando o planeta mais alto, mas ainda está distante. Aqui, ó, aqui são 4, 5, 6, 7. Não, podemos falar que já está próximo, aqui, mas já está aqui, ó, numa conjunção distante, 7 graus, tá? Ela faz efeito com o meio do céu? Já faz efeito um pouquinho, sim. Aqui já inclui um pouco o assunto de carreira? Sim, porque a Lua já está próxima. Espero que vocês estejam me acompanhando. E na 7ª casa, na casa angular, apareceu Júpiter. Ele é o corregente da 7ª casa. Como é que é isso? É assim, ó. A primeira casa começa em Touro e depois vai para Gêmeos. Então a gente vê que o primeiro regente é Vênus e depois é Mercúrio. Olha isso aqui, ó. Então a gente está falando de algo sobre saúde, algo sobre trabalho, algo sobre servir, aqui na primeira casa. Aqui começa em Leão, que é o Sol, o regente, e depois vai para Mercúrio. Então a gente vai falar de Sol e vai falar de Mercúrio. Aqui é a mesma coisa. Começa em Escorpião e vai para Sagitário. Então em Escorpião a gente já viu, tem esse Plutão e tem esse Marte. E depois, fora essa ativação, a gente também vai ter o corregente, que é o Júpiter. Vê que se eu mexer muito, dá para falar bastante, né? A única coisa que vai ter o evento, eu tentei gravar tanto antes, pessoal, ontem, hoje, que eu vou ficar a desejar, né? Mas alguma coisa eu vou passar para vocês. É esse exercício de visualizar, tá? Ó, então o Júpiter já está numa casa angular, já está na 7ª casa nesse exemplo. Aí a gente começa a dar mais atenção para essa quadratura, ela fica mais intensa do que antes. A quadratura existia, só que o Júpiter estava na 8. Agora não, o Júpiter está numa casa angular. Ele dá um pouquinho mais de peso. Eu volto a falar, é como se você estivesse usando um lápis
e você fizesse um pouco mais de peso na sua mão. Agora mais um pouquinho para a gente pôr a lua no meio do céu. Ó. Um outro detalhe. O meio do céu está em aquário, tá vendo? Aqui, ó, 29 graus de aquário. E a lua está a 3 graus. E aí? Aí é o seguinte, a gente vai continuar tendo Urano como regente, o Saturno como regente, vai ter em seguida Netuno como regente. A gente vai ter e o Júpiter, perdão. A gente vai ter só nessa brincadeira do início da 10ª casa 4. Só que vocês vão ver que vai ampliar. Eu teria que ampliar a tela. Olhem com bastante atenção. A 10ª casa começa a 29 graus. Então a gente vai ter 2 regentes de aquário, 2 regentes de peixes e ainda ela termina aqui em Áries. Então olha quanta história vinculada a essa carreira, a essa vida da pessoa, essa vida de um dos progenitores. Ó. Olha quanta coisa a gente tem. Aquário, peixes e Áries, tudo vinculado à 10ª casa. Lá embaixo a gente tem Leão, que é o Sol, Virgem, planeta regente é o Mercúrio, e aí a gente ainda tem o restinho, finalzinho, em Libra, que o planeta regente é Vênus. Então a gente vai ver depois os aspectos deles. Já que vocês estão me acompanhando, espero que não esteja nem muito enrolativo, nem muito avançado. Aqui a gente tem a Lua no meio do céu, tá bem claro isso. Né? E a gente tem os planetas regentes. Saturno é o regente tradicional de Urano. Urano, de Aquário, né? Urano é o planeta que é o que rege Aquário atualmente. A gente vai ter depois em Peixes o Júpiter, que é o tradicional, e depois a gente vai ter o Netuno. Já temos 4 planetas, e ainda depois o Marte nesse restinho. Então a gente tem Marte, onde está colocado suas histórias, Júpiter, onde está colocado suas histórias, seus aspectos, Netuno, onde está colocado suas histórias, seus aspectos, Saturno, onde está colocado suas histórias, seus aspectos, Urano, onde está colocado, ou seja, a gente colocou 5 planetas e depois a gente vai colocar a Lua também. Olha quanta coisa para falar da carreira, da vida da pessoa, da profissão da pessoa, tudo vinculado a essas formas de geometria matemática, de geometria celeste, né? Matemática celeste. Ok, eu vou dar uma pausa. Pena que eu não consegui gravar normalmente.